Você já ouviu falar de algum médico que fuma? Ou de um nutricionista desregrado na alimentação? E até, quem sabe mesmo, um líder religioso promíscuo? A decepção gerada por essas contradições deve-se ao fato de nós imaginarmos que o simples conhecer seja suficiente para produzir um comportamento que leva a uma vida melhor e de mais qualidade. Alguns especuladores dizem que Santos Dumont, o pai da aviação, se matou ao ver o seu invento ser utilizado na guerra. Se isso for verdade, podemos dizer que, de uma certa maneira, não somente a verdade que conhecemos, mas também aquilo que fazemos com as melhores das intenções, pode ter uma finalidade absolutamente diferente daquela que prevemos. É interessante quando nos propomos a conhecer os tratados de paz apresentados na Organização das Nações Unidas, quando lemos as recomendações médicas para uma vida saudável, as teorias políticas para o bem viver comum, os discursos políticos promissores que apresentam verdades que, postas em prática, faria de nossa nação uma grande potência, além de tornar a nossa cidadania numa realidade perfeita para o viver coletivo. Talvez não conhecemos um momento da história da humanidade onde as pessoas tivessem acesso a tanto conhecimento e a tanta verdade quanto hoje. Temos à disposição de cada um regras de como ser feliz no casamento, como conseguir a autossuficiência econômica, como ser melhores pais, mães, melhores pessoas, como educar os filhos, como administrar o nosso tempo. Mas todas essas teorias, essas verdades, fracassam na nossa realidade prática, pela própria incapacidade que temos de fazer acontecer na vida aquilo que sabemos em termos teóricos. Ficamos como o jardineiro que não vê a beleza das flores que semeia, ou o músico que não se satisfaz com a harmonia que executa, um palhaço que não vê graça em seus feitos, e até mesmo um economista atolado em dívidas. Todas essas coisas mostram que há um grande abismo entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos. Esse é o resultado da insuficiência humana, de fazer com que a verdade conhecida seja capaz de prescrever a vida que levamos. É possível ler a palavra de Deus, conhecê-la a fundo, sem que ela tenha a menor importância para a nossa forma de viver. Aliás, é comum encontrar teólogos ateus, religiosos promíscuos com a mesma facilidade que encontramos médicos fumantes ou economistas endividados. Em João 8,32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E muitos se enganam, achando que o simples conhecer tal verdade seja suficiente para uma vida de qualidade. Conforme eu disse anteriormente, é possível ser um conhecedor profundo das verdades de Cristo e continuar sendo uma pessoa depravada, adúltera, corrupta. Então, como resolver esse descompasso entre aquilo que sei e aquilo que faço? A resposta está no fato de tomarmos a verdade de Jesus isolada de outras mais recomendadas por Ele. Quando Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", Ele mostrou que a verdade por ela só não é suficiente. Caminho, verdade e vida significam então que deve haver um nexo entre a verdade que sei, que conduz a um caminho, e que esse caminhar esteja implicada na vida que levamos. Para nós entendermos então a verdade que leva à vida, basta apenas atentarmos para outro trecho bíblico citado por Jesus, na parábola do homem que edificou a casa sobre a rocha. Lá Jesus disse: "Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que edifica sua casa sobre a rocha." Ou seja, a verdade que produz vida não é a verdade que sei, e sim a verdade que vivo e que pratico. Ou seja, não é o que você sabe, o que você faz que faz a diferença, e sim o que você pratica com aquilo que você sabe. Bem, até aí todos nós sabemos. Qual é o médico que não sabe disso? Qual é o teólogo que não sabe dessa necessidade da prática?
E nesse ponto até parece que retornamos ao problema inicial. Então, onde está a solução? Como fazer a verdade que é vida ser uma prescrição para o meu viver, para o meu fazer? Aí entra algo para além da verdade, que é o Espírito da verdade. Ou seja, a verdade anunciada por Jesus tem vida própria. A verdade que produz vida não é a simples constatação de um enunciado lógico, narrativo, textual. Aliás, a letra mata quando pressupomos que ela, por si mesma, é suficiente, como fizeram os hebreus com as tábuas da lei mosaica. A verdade que liberta é um espírito que entra em nós, passa a habitar em nós e a nos fazer viver exatamente de acordo com tal verdade. Interessante, Jesus disse que subiria ao céu e enviaria o Espírito Consolador, que dentre os vários nomes que tem, há um que é essencial, que é Espírito da Verdade. Daí, quando recebemos esse Espírito em nossas vidas, passamos a ter a força suficiente para vivermos de acordo com a verdade que liberta. Esse Espírito do bem, que é o Espírito Santo, é capaz de fazer o médico viver de acordo com o conhecimento que tem sobre o bem e não fumar. Esse Espírito é capaz de fazer o teólogo ateu passar a acreditar e a viver a verdade que conhece. Esse Espírito, ele dá força ao nosso ser, para que consigamos unir aquilo que sei com aquilo que eu posso praticar. E por quê? Porque ele é a verdade que tem a vida, leva a um caminho de retidão. Ou seja, a única maneira de unir teoria e prática em nossa forma de viver é tendo a força do Espírito, isto é, capacidade de fazer o bem e não apenas o simples conhecimento do bem. Para isso acontecer, em nossas vidas temos então que ter o Espírito da verdade, que é exatamente o Espírito Santo de Deus. Pois ele é aquele que dá vida à letra da verdade que conhecemos. Ele é o poder que falta ao homem para dar conta de viver, de acordo com a verdade que conhece. Se você me pergunta, pastor, o que eu devo fazer para ter esse Espírito? A resposta é simples. Aceitando viver a vida de Jesus em sua vida. Isto é, praticando aquilo que Cristo ensinou, caminhando com Ele, que certamente o Espírito Santo descerá sobre você. Quando falamos que é preciso aceitar a Jesus como Salvador, estamos falando da totalidade do ser que é Jesus, que passa a habitar em nosso ser através do Espírito Santo. Por isso, a proposta do Evangelho não é simplesmente sobre aquilo que devo fazer, mas muito mais, em quem eu devo me tornar. Aceitar a Jesus é fazer da vida de Jesus e de sua palavra uma forma de vida e não apenas um conhecimento teórico de Deus. E somente o Espírito da verdade nos capacita a viver essa vida. No propósito de conseguir praticar aquilo que sabemos que é bom para nós, o Espírito Santo faz com que sejamos como flechas que alcançam o alvo. Se você deseja ter esse Espírito para viver a verdade que liberta, que produz vida, peça a Ele para entrar em sua vida. Quando esse Espírito entra em nós, Ele mostra aquilo que devemos fazer de maneira certa e nos dá força para vivermos de maneira que agrada a Deus. Esse Espírito nos convence da necessidade de viver a vida de Jesus, aceitando-o como nosso Senhor e referencial de vida, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí, após pedir ao Espírito Santo para entrar na sua vida, eu recomendo que você comece hoje mesmo a ler a Bíblia. Recomendo, por exemplo, que comece pelo livro de Mateus. Seguro que você irá ter a maior experiência da sua vida, que é ler a verdade bíblica com o Espírito da verdade, que fará com que cada palavra lida se torne em vida em sua vida.